E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como o técnico Rafael Paiva vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time do Vasco para essa partida contra o Criciúma no domingo às 4 horas da tarde no Heriberto Rios. Jogo no qual a torcida do Vasco já esgotou os ingressos para a torcida visitante. É um jogo que tem até um pouco de revanche, assim podemos dizer, já que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro acabou acontecendo um placar elástico para o Criciúma em cima do Vasco, 4-0, o jogo que marcou a demissão do técnico Ramon Dias. Eu diria assim que tem males que vêm para o bem do clube, e esse foi um dos males que veio para o bem do Vasco da Gama, a saída do Ramon Dias, que já não vinha fazendo um bom trabalho, que já não vinha dando certo, e o Vasco desde então passou alguns problemas, perdeu de 6 para o Flamengo, mas depois se recuperou no campeonato e hoje está ali no meio da tabela, em 10º colocado, ainda com um jogo a menos, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E vamos ver o que o Rafael Paiva pode fazer. Será que o Verratti vai pro jogo? Será que não vai pro jogo? O Lucas Piton também. O Vasco ainda tem muitas dúvidas e pode ter desfalques importantes para esse jogo, beleza? Vai fazer sua aposta nesse jogo do Vasco contra o Criciúma. Tá confiante na vitória do Vascão? É na PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe logo você ganha aposta na hora, instantaneamente. Acertou, tá pago, não tem erro. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com uma possível escalação do Vasco para esse jogo contra o Criciúma. Lembrando que o Verratti vem fazendo um trabalho em separado do restante do grupo, não vem treinando com o restante do elenco, então é bem provável que o Verratti seja preservado para esse jogo contra o Criciúma. No último jogo contra o Fluminense, ele acabou sentindo, vocês lembram, né? Ele até aguentou demais sentindo dor na partida, quase marcou um gol, fez a finalização para o lance que gerou o segundo gol do Vasco, mas o Verratti tem a tendência a ser preservado para esse jogo. Outro jogador que vem sentindo um desgaste físico nessa sequência de jogos que o Vasco vem tendo é o lateral esquerdo Lucas Piton, e o Vitor Luiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então pode ser que o Vasco também tenha novidade na lateral esquerda. Outra possibilidade de entrada no time do Vasco é o João Vitor. O Maicon acabou saindo até um pouco antes no jogo contra o Fluminense, então existe a possibilidade do João Vitor também jogar esse jogo contra o Criciúma. Então o time do Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, isso é certeza para esse jogo. O Paulo Henrique também é certeza na lateral direita, esses dois jogadores eu cravo que vão para o jogo. E aí existe a dúvida entre o Maicon e o João Vitor. O João Vitor é um zagueiro de muito mais imposição física, velocidade, vocês sabem. O Maicon é um zagueiro posicional, não vem comprometendo nos últimos jogos. O Maicon até vem cortando bolas importantes, voltou a crescer com o time do Vasco como um todo, e o Maicon cresce individualmente também. O Léo vem de um bom jogo contra o Fluminense, a gente sabe que o Léo é um jogador que é 8 ou 80, ou ele faz a partida segura sem correr tantos riscos, ou ele acaba tendo uma falha individual que custa sempre muito caro para o time do Vasco. Então é ficar atento a essa situação, mas eu acho que o Léo sim vai pro jogo, e pode ser que a dupla do Vasco de zaga seja João Vitor e Léo, mas o Maicon, se tiver bem fisicamente, também o Rafael Paiva pode fazer a manutenção pelo zagueiro. O bom é que o João Vitor já está de volta e mostrou que voltou muito bem, tá inteiraço, fez um grande jogo quando entrou no decorrer da partida contra o Fluminense. Na lateral esquerda, se o Piton realmente for preservado novamente, como a gente não tem o Vitor Luiz que está suspenso, teremos o Leandrinho como lateral esquerdo titular do Vasco, é a única possibilidade que tem. Então, se o Piton não jogar, é o Leandrinho que joga. Se o Piton jogar, esquece, vai ser ele titular, se ele tiver em plenas condições físicas para ir para o jogo. Se não, é o Leandrinho. Leandrinho é um lateral de boas características ofensivas, gosto do Leandrinho, acho que o Leandrinho é um lateral muito forte na fase ofensiva. Na parte defensiva ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas temos que nos lembrar que contra o Internacional o Leandrinho jogou como titular o jogo e o Vasco saiu vencedor do confronto. O Leandrinho é um lateral que apoia bem, tem uma boa técnica, tem coragem para jogar e é da base do Vasco, sabe o que é ser Vasco da Gama, beleza? A dupla de volantes do Vasco será Hugo Moura e Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. O Vasco voltando para esse sistema de jogo com a dupla de volantes me agrada demais. O Sforza até vinha fazendo bons jogos, mas é um jogador que participa mais da fase defensiva. É uma boa opção para ficar no banco de reserva do Sforza e o Souza. Agora que o Vasco já não tem mais o Zé Gabriel, também não terá mais o Galdames, já não tem mais também o Praxedes. Vai ficar realmente como opção assim para entrar no decorrer do jogo nessa função. O Sforza
o Souza e também o Vasco vai ter a opção do João Pedro, o JP, que joga também nessa posição de segundo volante se for necessário. O Vasco terá o Adson na sua ponta pelo lado direito, jogador extremamente importante para o funcionamento da equipe. Paê centralizado também é certeza para o jogo. David também é certeza para esse jogo. David, Adson, Paê, Matheus Carvalho e Hugo Moura, esse meio de campo do Vasco é certeza que eles vão iniciar a partida. Ao menos assim, pô, Rafael Paiva vai surpreender se voltasse para um esquema de 3 volantes, que eu não acredito. Time que tá jogando bem, que tá ganhando, você não mexe. Você mexer, a tendência é que dê errado. Então o Vasco tem que ir para cima do Criciúma, porque o Vasco é o gigante desse confronto, é o time que tem mais investimento, é o time que vive uma situação melhor no campeonato, então o Vasco tem que buscar esse resultado. E aí no comando de ataque, se o Verratti realmente não for pro jogo, que eu acho que não vai, que deve ser preservado, até porque se você forçar pode causar uma lesão pior no Verratti, aí quem entra é o GB. Logicamente, quem entra é o GB, porque o GB é um jogador mais alto, que realmente é centroavante, sai bastante da área, tem qualidade para isso com a bola nos pés, e o GB te dá também o jogo aéreo. É um jogador que é um bom cabeceador também, inclusive fez um gol de cabeça contra o Bragantino. Mantém um pouco das características do Verratti, o GB, claro, é um jogador muito jovem que pode sentir a pressão do jogo, mas eu daria oportunidade para o GB iniciar para não mudar tanto a característica da equipe. Deixaria o Ryan mais para um segundo tempo, para jogar mais em velocidade, atacando a profundidade do adversário, atacando a última linha do adversário. O Ryan é bom nisso. E aí o Vasco também tem como opção no banco de reservas o Emerson Rodrigues para dar velocidade ao time. Essas são as possíveis mudanças do Vasco, só saberemos mesmo lá para sábado qual é o time de fato que o Rafael Paiva deve colocar em campo. E é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês, quem vocês colocariam no comando de ataque se o Verratti não for jogar, GB, Ryan. E na lateral esquerda, não tem tanta dúvida assim, se o Piton não for, é o Leandrinho, é a única opção que o Vasco tem. E na zaga, Maicon e João Vitor, beleza? Então, os vídeos de hoje vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo em todos os grupos aí de Vasco de WhatsApp. Show? Eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui!